Sabemos que a vinda do Senhor está perto e precisamos buscar a cada dia mais nos declararmos para o Senhor que queremos estar na sua presença, buscar a face do Senhor, independente de circunstância, de condição social, mas precisamos nos aproximar mais de Deus. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Ezequiel 37. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Deus, diante da Tua presença, diante da Tua igreja, Pai, nos colocamos nesse momento ao qual, ó Senhor, buscamos, ó Deus querido, ouvir a Tua voz, te pedindo, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, ó Deus, porque reconhecemos, Pai querido, que sem a Tua palavra que é a verdade, nada podemos. Então aqui, Deus querido, eis a Tua igreja, eis-me aqui, e eu te peço nessa hora, Senhor, fala, Pai, através dos meus lábios, aquilo que Tu queres com a Tua igreja, fala comigo, Senhor, porque eu preciso ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Todos acharam? Ezequiel 37. Então vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, Tu sabes. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja podeis assentar. Deus Todo-Poderoso. E quando nós lemos na palavra do Senhor, no livro de Ezequiel, ele veio dizendo para nós que o Senhor chamou o seu servo e lhe colocou diante dele, aparentemente, uma batalha, uma peleja, algo impossível. Mas o Senhor sabia que havia necessidade que levantasse profetas para que profetizasse em meio ao impossível. E assim o Senhor fez. Quando o Senhor pergunta para ele se poderiam aqueles ossos reviver, eu creio que quando ele falou: Senhor Jeová, Tu sabes, não foi nem tanto por dizer que ele não cria que não podia, mas sim porque ele sabia a responsabilidade. Ele sabia a grandeza de fazer aquele milagre, de poder declarar para aqueles ossos secos, diante daquele vale, para que eles se ressuscitassem, para que eles se tornassem a ter vida. E você continuando lendo, você vai ver que o Senhor torna a perguntar e Ele torna a responder. Eu creio que o coração dele devia de estar como o meu, apertadinho, né? E ele ali, sabendo que o Senhor podia fazer, mas mediante a palavra dele, só Deus é quem sabia. E o Senhor, né, continuando, o Senhor fala para ele, lá no versículo 7, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso em seu osso. Eu acho interessante essa obediência, porque então profetizei como se me ordenou. Houve sim aquele temor de eu falar e não acontecer, será que vai? Mas ele respirou, ele falou: Senhor, eis-me aqui, e ali ele fez. E eu imagino, eu não cheguei a ouvir barulho, mas uma certa vez eu estava no cemitério e chegou um caminhão que ia fazer o enterro dos indigentes. Isso já tem muitos anos, hoje não é mais nem dessa forma, eu creio, né? E eu ali naquele lugar, de repente, irmãos, me veio que
eu tenho uma coisa assim, se me bateu a curiosidade eu tenho que ir lá ver. Pode ser perigo, pode não ser, mas eu gosto de ver. E uma moça falou assim, ai, que coisa horrível, é terrível, olha que estado que o ser humano fica. E tal. Eu falei, aonde, como? Ela, é só olhar para ali que a senhora vê. Eu mais que depressa desci a escada, dei a volta, falei, vou olhar daqui nada, vou dar a volta, vou lá olhar. E, gente, é uma coisa terrível, porque uma draga cava um buraco bem grande, aí vem aquele caminhão baú fechado, e o caminhão abre e joga feito lixo. Aquele monte de corpos. Então, eu não ouvi barulho assim de ossos, porque, lógico, fedia muito, ainda tinha carne, eles estavam em decomposição, mas não estavam ainda os ossos, como aqui o profeta, né, chegou e viu. Mas eu imagino como deve ter sido difícil aquela reação, porque quando eu vi aquilo, eu falei assim, moço, mas não pode, não é assim não. Ele, você não viu nada. Aí eu falei, meu Deus, realmente, a que ponto chega o ser humano? Que muitas das vezes é tão soberbo, muitas das vezes é tão altivo, é grande, se acha melhor, se acha maioral, né? Muitas das vezes confia, como diz a palavra, em carros, em cavalos, né? Se esquece que se o Senhor tirar o fôlego de vida, nada nós somos. Não adianta, porque quantos ali, eu na minha cabeça passou assim, quantos ali deveria de ter pai e mãe que não sabia? Quantos ali poderia ter filhos e ser um bom esposo, mas aconteceu algo pela rua e a família não tomou conhecimento e estava ali sendo jogado como indigente, como um nada. Então eu fiquei dias lembrando aquela cena, parece que eu fechava meus olhos e eu estava vendo. E trazendo para a palavra, eu imagino que Ezequiel também, ele deve ter ficado, né, diante daquele monte de ossos, o Senhor manda ele profetizar, aí ele obedece, graças a Deus, né, porque eu creio que se na palavra de Deus, lá no início, quando o Senhor mandou, se os profetas não tivessem obedecido, hoje nós não estaríamos aqui. E a prova de nós estarmos aqui é porque lá atrás houve alguém que obedeceu, alguém que ouviu a voz do Mestre e atendeu ao chamado, atendeu a ordem do Senhor. Né? Então, mas eu imagino a reação de profetizar e aqueles ossos se ajuntando, e a palavra de Deus diz que aqueles ossos, ele se ajuntou cada osso no seu lugar, no seu devido lugar. Não teve assim, ó, dedo do pé foi para a mão, orelha foi para o nariz, não, foi cada um para o seu devido lugar. O que Deus ele fala com isso? As coisas dele é certa. As coisas de Deus não tem confusão. Nas coisas de Deus é um caminho reto. Muitas das vezes nós pegamos curvas, atalhos, mas as coisas de Deus é necessário você ir, ó, direto para o teu alvo. Qual é o teu alvo? Qual é a tua meta? É profetizar? Aí hoje é noite do Espírito Santo, aí eu ainda falei assim, né? Quando eu vim subindo ali, o Senhor fala, eu falei, Jesus, mas é Espírito Santo, eu vou falar de osso? Eu vou falar de ossos? Como é que vai ficar o negócio? Vai ficar estreito, vai ficar... E o Senhor falou, osso seco. Sabe por quê? É momento também de nós refletirmos lá atrás como nós estávamos, como nós éramos. Verdadeiramente éramos ossos sequíssimos. E estávamos num vale, num deserto. E o Senhor, né, ouviu, chamou, né, os servos dele, falou, profetiza. Porque eu me lembro que na minha família eu fui criada pela minha tia, eu fui criada pelos meus avós, quando eles faleceram eu fui ficar com a minha tia. E o que aconteceu? Todos nós éramos católicos, fomos criados ali. E depois que eu me casei, já morando aqui, de repente minha tia aceita Jesus. Aí veio aquela coisa, porque ela nos obrigava, nos oprimia a estar seguindo aquilo ali. E de repente ela muda o caminho
E eu cheguei na casa dela e ela começou a falar de Jesus e começou a falar, aí eu comecei a perguntar, do outro lado, falei, e tudo aquilo que a senhora ensinou a gente, como é que fica agora? A senhora não ensinou porque sabia? E hoje que a senhora está sabendo, eu não estou entendendo. E ela, teve aquela paciência do Senhor para me explicar. Aí houve dentro de mim um conflito de não aceitar, porque eu achava que não era por ali. Mas aí depois, eu vejo assim, ela ficou lá no cantinho dela, orando, buscando no propósito, para que eu entendesse o chamado de Deus, e eu aqui no meu cantinho, até de repente o Senhor tocar. Então, houve alguém que profetizou para que eu hoje aqui estivesse. E assim eu creio que na vida de cada um de nós, houve alguém que chorou, houve alguém que clamou. Eu me lembro que teve uma festa que eu fui para a casa da minha tia, e antes a gente tomava vinho, tomava cerveja, e eu cheguei lá com um garrafão de vinho, e ela falou que ela não bebia mais vinho. Eu falei, mas a gente sempre bebeu, e por que não pode? E foi aquela coisa toda, eu fiquei aborrecida, porque eu achei que tinha, que não podia, e ela tinha que aceitar, e ela dizendo que não podia, que não era certo, porque a alegria dela não vinha de um copo, e eu querendo explicar que por que antes ela explicou, bebe para você ficar alegre, e por que agora não pode mais beber, que não é do copo. Mas graças a Deus, o Senhor, no momento certo, Ele foi lá e chamou. Então, olhando para a palavra que Ezequiel, quando o Senhor falou para ele se poderia aqueles ossos reviver, quando o Senhor mostrou a ele, a princípio ele teve aquele temor. Eu vejo assim, quando o pastor ele chama a gente e fala, tu vai fazer isso, vem o temor na gente. Vem aquele temor, porque é a responsabilidade, primeiramente com o Senhor, depois com o nosso pastor e com a igreja. Então vem aquele temor, como às vezes até o André fala, as pernas tremem, o coração quer sair na boca, porque vem o nervoso. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que obedecer, haja o que houver. E o mais gratificante é saber que se hoje você está aqui, foi porque alguém buscou, alguém orou, alguém falou, alguém chegou diante de você e falou assim, olha, eu conheci um Deus tão maravilhoso, e esse Deus ele salva, ele cura, ele liberta, e você ouviu, e você resolveu ir lá conhecer também, e de repente hoje você já está aqui porque trouxe alguém, ou já está pensando, tem um vizinho, eu vou convidar o vizinho também, porque nós fomos chamados verdadeiramente para isso. E é necessário, igreja, que nós venhamos nos encher da presença de Deus, buscando na fonte, para que nós possamos ir lá, alcançar. É necessário, porque eu creio assim, Ezequiel não foi assim, poderão esses ossos reviver? Ele na hora, se ele fosse de repente um Anías, ele ia dizer, é claro que pode, o senhor está aqui, levanta todo mundo aí, levanta. Mas de repente, aquele temor quando ele falou, Senhor Jeová, tu sabes, ele foi bem manso, bem calmo, ele demonstrou a fraqueza dele, mas a confiança em Jeová que estava do lado dele. Ele falou, Senhor, tu sabes, né? Jeová, tu sabes. E verdadeiramente, conforme foi vindo a ordem, profetiza. Aí ele responde, então, assim como eu recebi a ordem, eu profetizei. E aqueles ossos secos se levantaram, se ajuntaram, osso por osso, e foi-se ali, e não parou. E o Senhor foi falando, e ele foi profetizando para a carne, ele foi profetizando, foi continuando. E você continuando a ler, aí ele fala, e olhei e eis que os que viram nervos sobre eles, e cresceram, e como se estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Por quê? Ele já havia profetizado para que houvesse o nervo, para que houvesse a carne, para que tivesse a pele, eu já digo para que tenha cabelo, para que tenha dente, para que tenha tudo, mas faltava
o principal. Ainda faltava o Espírito. Ainda faltava aquela chama ali. Mas ainda assim, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-no, Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E dessa parte, aqui, irmãos, é o que eu digo que foi feito na minha e na sua vida. Quando nós estávamos lá, secos, sem vida, andava, mas como diz na palavra, né? Tínhamos olhos e não via, tínhamos bocas e não falava, ouvido e não ouvia, porque nós éramos cegos, nós éramos mudos, né? Mas aí quando soprou sobre nós o Espírito, que mostrou quem é esse Deus Todo-Poderoso, que pode mover o céu, a terra e o mar. Quando foi soprado esse sopro sobre a minha vida, sobre a tua vida, verdadeiramente nós tivemos vida, nós nos levantamos, nós mudamos o nosso ritmo de vida, porque aí verdadeiramente tivemos um encontro com o Senhor. E hoje, nessa noite, você veio aqui justamente para isso, para ter um encontro com esse Deus. E peça mesmo a Ele: Senhor, sopra dos 4 cantos, vento, sopra dos 4 cantos sobre a minha vida, e vem o Espírito Santo para que eu possa sair daqui renovada, para que eu possa sair daqui revestida, para que eu possa verdadeiramente ouvir a voz do Senhor e obedecer. Porque quando você está cheio, quando você buscou, você foi ali, sentiu a presença de Deus, e o Espírito fala: vai lá e faz, e você vai, você não olha nem se tem tempestade ou se está sol, mas você obedece. Então nessa noite, o que o Senhor colocou para que eu trouxesse para a igreja foi até aqui, que nós já recebemos a profecia, que foi a palavra de vida para a nossa vida. Nós não estamos mais mortos, nós já fomos, encontrados, escolhidos, chamados para servir, e que você possa viver essa oportunidade, que nada, nem circunstância, nem ninguém venha tirar de você esse privilégio de servir a esse Deus que te deu vida, que te deu uma nova história, porque olhando para cada um de nós hoje temos uma nova história. Então, eu agradeço a oportunidade, que o Senhor possa falar mais ao coração da igreja. Amém? Glória a Deus. Bem forte as palmas para o Rei. Deus abençoe, pastor Eunice.